Olá, moçada, vamos dar início aqui ao estudo das funções orgânicas, tá, gente? O termo função química que se utiliza, tá, é para representar um conjunto de substâncias que apresentam propriedades semelhantes, tá? Então, lá logo no primeiro ano, ou até mesmo antes, no nono ano, no ensino fundamental ainda e depois no primeiro ano do ensino médio, nós estudamos as chamadas funções inorgânicas. Tá? Ácidos, bases, sais, óxidos, lembra? Tá? Então, o que é uma função química? É um conjunto de substâncias que apresentam propriedades semelhantes. Tá? E, à medida que foi se descobrindo novas substâncias, teve um determinado momento em que começou-se a se agrupar esses compostos. Tá? E aí se agrupou de acordo com determinadas propriedades, determinadas características. E aí, então, nós passamos a ter as funções químicas, tá? Lá na química geral, nós temos as funções inorgânicas, né? Ácidos, bases, sais, óxidos, etc. Aqui, em química orgânica, nós vamos estudar as funções orgânicas. São bastante, tá? São de 15 a 20 funções, mais ou menos, que nós vamos falar aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, qual é a minha ideia? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma geral para identificar, né, para reconhecer e colocar nome para esses compostos orgânicos. E aí depois, já estudadas todas as funções, nós voltaremos e aí sim falaremos, né, de propriedades físicas, depois de isomeria e depois das reações químicas, né, orgânicas, que são realmente as reações orgânicas. Tudo bem? Mas para qualquer estudo de química orgânica, nós precisamos conhecer as funções orgânicas. Tá bom? Às vezes até para estudar uma determinada função orgânica eu preciso conhecer outra. Por isso que eu sou favorável disso. Nós vamos dar alguma geralzona, tá? Para conhecer todas as funções orgânicas, e aí depois que eu souber identificar direitinho e colocar nome, aí sim eu passo, tá, para estudar o restante da química orgânica, ou a química orgânica propriamente dita. Tudo bem? É um estudo fácil, vocês vão ver. Né? Quem já estudou sabe, apesar de dizer assim, mas são 15 a 20 funções dessas, sim. Mas vocês vão ver como é muito fácil identificar e, sobretudo, colocar nome para todas essas funções. Tudo bem? A nomenclatura que nós utilizamos, né, e que boa parte dos livros do ensino médio brasileiro chamam de nomenclatura oficial, é a nomenclatura organizada pela IUPAC. Tá? Quando eu me referi aqui à nomenclatura da IUPAC, eu vou usar esse termo. O nome IUPAC, a nomenclatura IUPAC para a substância é essa. Tá bom? Mas saibam que muitos autores e muitos professores chamam isso de nomenclatura oficial. Isso porque, gente, antes das sugestões da IUPAC, outras nomenclaturas já existiam. A própria IUPAC incorporou alguns desses nomes, outros não. Então, é muito comum alguns autores chamarem de nomenclatura oficial a nomenclatura da IUPAC, nomenclatura usual as outras, tá? Ou então nomenclatura sistemática e não sistemática, alguma coisa desse tipo, né, dando ênfase para essa nomenclatura da IUPAC. Tudo bem? Só lembrando que IUPAC, isso aqui é uma sigla, né, que vem do inglês, óbvio, mas IUPAC significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Se nós fôssemos fazer uma sigla em português, que não faz sentido, seria isso, tá? International Union Theory and Applied Chemistry. Química, né? Chemistry, química com CH em inglês, tá bom? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Na verdade, União Internacional, né? Como se fosse uma espécie de associação mundial de química, organização mundial de química, tá? Inclusive eu estou aqui com uma camisa, né, da IUPAC. Ano passado eu tive o prazer de estar no Congresso Mundial de Química da IUPAC. Ano passado foi em Paris, né? Isso ocorre a cada 2 anos, e eu estive lá em 2019. No próximo vai ser em Montreal, no Canadá, em 2021. Ocorre de 2 em 2 anos. Tudo bem? Sim, então a IUPAC organizou essa nomenclatura de tal forma, gente, é muito sistemática, tá? Ele tentou sistematizar mesmo bastante. Tentou organizar essa nomenclatura de tal forma que um composto tenha um único nome, certo? Aquele composto tem um determinado nome. E que, a partir do nome, eu consiga chegar na estrutura do composto e vice-versa. A partir da estrutura, eu consigo chegar no nome. Portanto, não é um nome decorado, não é um nome atribuído, é um nome sistemático. Ele obedece a uma regra, tá?
Para isso, a IUPAC organizou o nome em 3 pedacinhos: prefixo, infixo e sufixo. A primeira parte do nome, o meio do nome, né, o infixo, e a terminação, que é o sufixo. Cada pedacinho desse tem um significado. Tá? Por isso que eu estou falando que o nome sistemático é montado. Ó, primeiramente o prefixo. Tá? O prefixo vai indicar o número de carbonos que nós temos lá, número de átomos de carbono que nós temos na cadeia. Tá? E os prefixos estão aqui, para 1 carbono, 2, 3, 4, 5, etc. Coloquei aqui até 20. Tá? O prefixo para 1 carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. Se o composto tiver 1 carbono, o prefixo que a gente vai usar é o prefixo met. 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. Esses 4 primeiros prefixos foram prefixos que a IUPAC pegou de próprios nomes que já se usavam, né, na prática, antes mesmo dela sistematizar isso. Tá? Então, quando a gente começa a estudar química orgânica, esses 4 primeiros prefixos parecem um pouco esquisitos. Né? Mas aí também lembrou os 4 primeiros, o resto é tranquilo. Então, met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. Lembrou disso também, o resto é tranquilo. Por quê? Porque a partir de 5 carbonos, nós usamos os prefixos já conhecidos. Para 5, o prefixo é pet. Pent, né? Pentacampeão, pentágono. Lembra o prefixo pent? Para 6, ex. Para 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Então, met, et, prop, but são aqueles esquisitinhos, mas que logo a gente se familiariza com isso. É só, né, lembrar rápido. Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. E aí segue. Pent, ex, ept, oct, non, dec. Aí vai até 10. De 10 até 19 é bem tranquilinho, né? Porque de 11, né? De 11 a 19. 11, dec. 12, do dec. Tá? Aí segue 13, tridec. 14, tetradec. 15, pentadec. E aí segue hexadec, heptadec, octadec, nonadec e 20 é eicos. 20 eicos. Tá? Então acho que até aqui está de bom tamanho. Né? De 1 a 10, eu preciso saber logo, porque eu vou precisar muito disso. Tá? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. De 11 a 19, vocês viram que é tranquilo, né? É só colocar o prefixozinho do número e depois o prefixo, o sufixo dec, de 10, dec, do dec. Aí segue tri, tetra, sempre dec, até nona dec, que é o 19. E 20, eicos. Tranquilo? Então o prefixo indica o número de carbonos. Então, de acordo com o número de carbonos, eu uso um prefixo. Tranquilo? O infixo, né? O que indica o infixo? O infixo vai dizer como é ou como são as ligações entre carbono e carbono. Então, indica o tipo de ligação. Tá? Entre carbono e carbono, nós temos somente ligações simples, então o infixo é AN. Tá? Temos uma única dupla, o infixo EN. Temos uma tripla, o infixo IN. Vê que são as vogais, hein? A, E, I. AN, só simples. EN, uma dupla. IN, uma tripla. A, E, I. As vogais, tá? Agora, se eu tiver 2 duplas, aí eu uso o prefixo de EN. EN significa dupla. Di significa 2, né? 2. Então, 2 duplas. 3 duplas, tri, EN. 4 duplas, tetra, EN. Etc. Tá? Uma única tripla, IN. 2 ligações triplas, o infixo vai ser de IN. 3 ligações triplas, tri, IN. E assim segue. Rogério, se eu tiver uma dupla e uma tripla, sem problema. Uma dupla, EN. Uma tripla, IN. Então a gente usa o prefixo EN. A gente vai ver tudo isso. Tá? Rogério, eu poderia ter 2 duplas e uma tripla? Sim, de EN, IN. Uma dupla e 2 triplas, EN, de IN. 2 duplas, enfim, gente, vocês podem combinar isso aí de todas as formas, tá? Então lembrem, somente ligações simples, AN. Uma única dupla, EN. Uma única tripla, IN. São as vogais, né, acrescidas aí da letra N. A, N, E, N,
IN, an, en, in. Tudo bem? Então, de acordo com o tipo de ligação que nós temos entre carbonos, usamos um infixo desses, tá? E o sufixo, gente, aí eu não vou entrar muito em detalhe disso aqui, mas o sufixo ele diz o grupo funcional. Ou seja, o sufixo ele te diz a que função o composto pertence. Não faz muito sentido eu fazer aqui uma tabela desses sufixos, porque aqui no início não tem muito significado, tá? Mas porque nós vamos estudar função por função, então na medida que nós vamos estudando, nós vamos falando desse sufixo. E aí no final a gente pode até fazer essa tabela aí, tá? Se for o caso, se for necessário. Tudo bem? Só para você ter uma ideia, a função hidrocarboneto, o sufixo é O, eu uso a letra O. A função álcool, OL, OL. A função aldeído, AL. E assim segue, tá? Então, só para vocês verem rapidamente aqui, porque, como eu falei, não faz muito sentido explorar isso nesse momento, mas, por exemplo, ó, existe uma substância cujo nome é propano. Mas isso não é um nome atribuído, não é um nome decorado. Vocês estão percebendo que esse nome aqui é o resultado de 3 pedacinhos? Prop quer dizer que tem 3 carbonos. An, que as ligações entre os carbonos são somente ligações simples. O, que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto nós vamos ver logo aí na primeira função, né? É porque tem só hidrogênio e carbono. Tá? Então, se vocês forem montar 3 carbonos ligados por ligações simples e completar o resto com hidrogênio, vocês vão ter aí a cadeia do propano. Tá? Vejam que eu estou montando esse nome é a partir, ou melhor, essa estrutura é a partir do nome. Prop são 3 carbonos. An, as ligações entre carbonos são todas simples. O, hidrocarboneto. Perceberam como os nomes são montados e não decorados? Mas assim como nós temos propano, também existe um composto com o nome propanol, existe um outro composto com o nome propanal, existe um outro composto com o nome propanona, existe um outro composto com o nome propan, prop, né? Prop de 3 carbonos, an, de ligação simples, oico, existe propanamida, etc. Tá? O que todos esses nomes que eu escrevi aqui têm em comum? O prefixo prop e o infixo an. Tá? Todos eles têm esse termo, esse nome, né? Propan, em comum. O que mudou? O sufixo. Todos eles têm 3 carbonos e somente ligações simples. O que muda de um para o outro? A função. Não vamos entrar em detalhe, mas isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui é um álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, etc.